Então, galera, mais um vídeo aqui, né? Fazendo aí questões do Swam, frases do Swam. Lembrando, quem puder deixar o like, né? Vai fortalecer o canal. Então, vamos lá pro vídeo. That baby cries all the time. Então, o erro dessa frase é colocar cries com S dessa forma. Quando a gente se trata aí do bebê, a gente se trata aí de um he, beleza? A gente substitui por he. E quando tem he, a gente deve colocar sempre o que quando se trata do verbo? O S no verbo, né? Então, se eu colocar, por exemplo, he cut, então ele cortou. He cut. A gente deve colocar o S, he cuts, beleza? Portanto, aqui esse S está ok, né? Entre aspas. Só que, lembra daquela regrinha lá do Y? Sempre que o verbo terminar em Y, a gente deve colocar o IES, se o verbo for regular. Então, a gente vai ter o seguinte: That baby cries. Assim, ó. O bebê chora o tempo inteiro, beleza? A 2. O que os sapos comem? Frogs é sapos, beleza? O erro dessa questão está em colocar o verbo no ING, no continuous. Mas a gente sabe, quando se trata aí de uma situação permanente, de um hábito, de uma rotina, isso amarra simple present, beleza? Então, guardem isso. Se fala de uma rotina, de um hábito, de uma coisa que é permanente, a gente utiliza o simple present. Portanto, o correto deveria ser o que os sapos comem, ou seja, o que eles eat, beleza? Sapos eat. Nessa terceira, galera, a gente vai ter uma diferença para a frase 2. Porque na frase 2, como se trata de uma situação permanente, a gente coloca o simple present. Já nessa, a gente deve colocar o boiling, beleza? Ou seja, fervendo. E por que a gente deve colocar fervendo, né? Lembrando, a tradução dessa frase a água está fervendo, deveria eu fazer um chá? Mais ou menos isso, né? Então, como a situação é agora, como ele está fazendo um oferecimento, uma coisa que está acontecendo, o mais ideal é utilizar o verbo no ing, que retrata aí algo que está acontecendo no presente, beleza? O simple present é uma coisa estativa, entre aspas, né? Que não muda com o tempo. O simple, o present continuous é algo que está acontecendo agora. Eu quero enfatizar essa situação que está acontecendo. Então, a gente utiliza o boring aqui nessa frase, beleza? Entendido? Show! Galera, na 4, a gente tem o problema dos verbos estativos, beleza? Os verbos que indicam preferência, como like, o verbo love, se eu não me engano, o avoid. Estes verbos aqui, eles vão indicar aí um modo em que não há, beleza? Não há aí o uso do ing, sabe? Eles não utilizam ing. E por que, João? Porque simplesmente eles são estativos, beleza? O Michael Swam diz que por eles se tratarem de um estado mental, de algo de preferências, ele vai sempre estar utilizado no simple present. Eles podem até estar no continuous, mas não vai se tratar aí de um gerund, beleza? Então, eu gosto muito desse vinho. Então aqui deveria ser I am like this wine, beleza? Deixa eu apagar aqui, galera. Na 5, né? A gente vai ter o seguinte: I promise I don't smoke anymore. Quando ele fala eu prometo, eu não vou fumar mais,
Você percebe que promessa, ela vai amarrar aí uma ideia de futuro. Bom, não tem como eu prometer algo e cumprir no exato momento que se fala. Se bem que até tem como, né? Mas quando a gente fala de promessa, a gente está geralmente se tratando aí de algo que vai cumprir no futuro. Então, nesse caso, ele deveria colocar no lugar do don't o will, beleza? O verbo will. E vai ficar assim, ó. I promise. I want. Safo? Lembrando, a gente utiliza dessa forma. Quando se trata aí do will mais a negativa. Safo? Aqui, na 6. É a campainha, né? Eu vou lá atender, ou deixa que eu atendo. Enfim. Nessa frase, aqui é um pouco mais específico. Quando a gente fala aí de algo que aconteceu agora, de uma situação que alguém é pegado meio que de supetão para realizar alguma ação, a gente faz o quê? Ao invés de colocar o verbo no simple present, da maneira que está sendo aqui, a gente vai colocar o will, beleza? I will get. E por que a gente faz isso? Porque meio que a gente dá a entender que vai ser uma ação futura. Mesmo que essa ação seja realizada no presente, beleza? Mas quando a gente vai realizar algo meio que de surpresa, como é o caso aqui, que alguém chegou na campainha, né, e a pessoa foi lá atender, a gente utiliza o will, beleza? Show! Essa daqui, galera, é a when close, né? Então, quando a gente tem a when close no will, beleza? No futuro, a outra, o enclose, o par, vai estar no quê? Vai estar no presente, né? Então, o correto deveria ser I get home, beleza? Eu vou telefonar quando chegar em casa. Get home. Lembrando, né, galera? O enclose. O enclose é aquelas orações que são subordinadas, ou seja, na língua portuguesa, que é uma oração subordinada, né? É uma oração que depende da outra para ter um sentido completo, beleza? Em resumo é isso. Não é totalmente isso, mas a gente pode definir assim. Então a gente vai ter o seguinte: no inglês vai ser a mesma coisa, beleza? No caso das when clauses, né, que é um tipo de oração subordinada, a gente vai ter o seguinte: ela sempre vai ter um par, ou seja, ela sempre vai vir com ou simple present mais alguma coisa, ou o simple past, passado simples, mais outra coisa. E que coisas são essas, né? Bom, é o que eu vou dizer agora. O simple present, ele vai vir ou o próprio simple present, ou a outra oração vai amarrar o futuro. Future. Beleza? O simple past, diferentemente aí do simple present, ele vai amarrar os três passados, beleza? Então, o past continuous, o simple past e o past perfect, beleza? Então, lembrando, simple present, como é o caso dessa daqui, né? Ela está no simple present, a outra oração vai ter que estar necessariamente ou no simple present ou no futuro. Se tiver no passado, aí a gente olha primeiro no passado e vê que a outra sentença deve estar ou no continuous, ou no simple past, ou no past perfect. Beleza? Show? Na hoje, galera, eu conheço ela desde 1990.
Quando fala de situação de conhecer desde alguma determinada data, de saber de alguma coisa desde determinada data, a gente utiliza aí o perfeito, beleza? O presente perfeito. Então, a gente vai ter o seguinte, I have, e o verbo know, que é conhecer, no particípio. Então, a gente vai ter que know assim, beleza? Show. Na 9. Aquela mesma situação. Tratou de rotina, de hábitos rotineiros, de coisas que a pessoa faz, com datas específicas, momentos específicos, algo que é um hábito, a gente utiliza o simple present. Então ele está dizendo aqui que vai duas vezes, ele vai à montanha duas vezes, né? Então o correto deveria ser I go, I am go to the mountains. Beleza? Galera, essa 10, eu procurei até o gabarito do Michael Swain, e ela é uma daquelas questões em que ou você sabe ou você sabe, tá? Por quê? Porque swear, que é meio que garantir, prometer, ele se encaixa num verbo que o Swain chama de performativo, ou seja, um verbo em que no momento da fala, no momento em que se fala, ele por si só já tem garantia. Então, esse verbo aqui, ele não deve ir no ing, beleza? Ele só meio que vale para o momento presente. O verbo swear, não sei se é assim que se pronuncia, é promise, e o verbo também, que eu me esqueci, é o verbo negar, acho que é deny, acho que é assim que se escreve. Me corrijam aí se eu estiver errado. Mas esses três verbos aqui, como eles são performativos, eles não podem ir para o ing, beleza? Então deveria ser só swear mesmo, sabe? A 11. Here is coming your husband. Tipo assim, vem seu marido, ali está o seu marido, lá vem seu marido, né? Então, seu esposo. Então, o correto aqui, em frases que tem o here, é colocar os verbos da sua construção no ing não, no present simple, beleza? Simple present, beleza? Então, deve ser assim, here comes quem? Seu marido. Ele está vindo. O que você vai fazer esta noite, né? Então, galera, quando a gente fala de planejamento, por exemplo, quando ele faz essa pergunta, o que é que você vai fazer esta noite, ele está meio que pretendendo, planejando o que vai fazer essa noite, né? Então, quando a gente fala de planejamento, de algo que vai executar no período futuro, então a gente utiliza o verbo to be, beleza? Mais ing. Por exemplo, aqui deveria ser what are you doing? Que você vai estar fazendo, meio que assim, o que é que você vai estar fazendo esta noite, beleza? É meio que uma pergunta para um planejamento futuro. Um futuro próximo, beleza? You doing. Então, essa deveria ser a maneira correta. Isso daqui se trata aí do presente progressivo, né? Show. Se referindo a futuro, futuro próximo. Eu vou vê-lo esta noite, né? E realmente vou contar o que eu penso.
que eu penso a ele. Então vou contar de fato tudo que eu penso a ele. Galera, quando ele fala que vai planejar em fazer algo, nesse sentido aqui, olha como pega. Aqui ele está falando de planejamento. Do que vai fazer. Mas quando ele realmente vai fazer algo e ele quer enfatizar, quando ele coloca esse really aqui, ele quer enfatizar que é algo que realmente vai acontecer, a gente pode utilizar aqui o going to. Going to tell him what I think. Tudo que eu penso, né? Então, galera, eu saí aqui um pouquinho para ver uma melhor forma, né, de compreender aí a utilização do future, né, para a utilização do simple present, do past perfect, do present continuous e a utilização do going to. Então, quando ele fala de horário fixo, de algo rotineiro, por exemplo, uma ideia de horário fixo aqui, o ônibus, o bus, part of. Aí aqui diz um horário, 18h30. Então, quando a gente trata aí de uma situação em que é de agenda, de calendário, de um horário específico para algo acontecer, nessa ideia de horário fixo, bom, o ônibus sai todo dia de 18h30. O avião sai toda hora, toda vez de 6h30. Então, quando a gente tem essas situações de data marcada, um horário fixo, a gente usa aí o simple present, beleza? De rotina também. Como é esse caso de rotina, é o caso, por exemplo, da 9. I am going to as montanhas 2 vezes por ano. Você perceba que talvez ele nem esteja realizando a ação de ir às montanhas. Ele vai realizar. Só que como é uma coisa habitual que ele faz, é uma rotina dele, então a gente utiliza aí o simple present, beleza? Nesse caso aqui, simple present. Show? Na segunda, quando eu quero falar de um arranjo social, de um compromisso social, ou seja, de um planejamento que eu tenho que ainda está em iminência de acontecer, né? A gente utiliza o present continuous, beleza? Como é o caso lá da 12, né? Então a gente vai utilizar o verbo to be mais o ing para se referir a algum arranjo pessoal, alguma intenção de compromisso social que uma pessoa vai ter, beleza? Aí a gente utiliza o presente continuous. Agora, existe uma diferença, assim, isso vai ser pegado mais nas questões, mas a diferença entre o presente continuous e o going to nessa situação aqui, ela é bem uma linha bem tênue, beleza? Por quê? Porque, por exemplo, quando eu falo também de intenção, eu posso estar me referindo a um arranjo pessoal, né? Então a gente pode também estar utilizando, entre aspas, o presente continuous. Só que quando é algo muito pessoal, por exemplo, é o caso da letra da alternativa 13, né? Que ele fala aqui, I am really telling, de fato eu vou falar a ele o que eu penso. Você, quando percebe essa enfatização, a utilização de advérbios, o ideal é utilizar o going to, beleza? Então, galera,
voltando aqui, né? Para decisões, decisões não, né? Para algo que a gente não tem certeza de que vai acontecer, né? Que é o caso dessa frase, que diz: parece que vai chover, chover não, parece que vai nevar em breve. Então, basicamente, a gente vai ter que colocar o going to snow, beleza? Aqui, eu prometo, eu ligo para você logo, né? Então, nessa frase aqui, galera, o que, é que a gente deve fazer? Basicamente, a gente deve colocar o will, né? Porque se trata aí de uma simple present com uma espécie de when clause, só que when clause omitida. Então vai ser eu prometo, eu vou ligar para você. Quando a gente tem pretensão de fazer alguma coisa, a gente utiliza o will, beleza? Aquela mesma situação daquela frase anterior, né? Só que naquela frase anterior era, se não me engano, here. É a campainha. Aí quando é algo de supetão, a gente vai colocar o will, beleza? Ah, tomei uma decisão imediata aqui, vou colocar o will, beleza? Da mesma forma que ocorreu com a, se não me engano, com a... Não, com a 6, era delas mesmo. A campainha eu toco, mas o certo é colocar eu atendo, beleza? Com o will. A 18, veja essas nuvens, vai chover. Lembrando, quando a gente vai falar de algo que não é 100% certeza e que é uma dedução no futuro, principalmente quando se trata de fenômenos da natureza, a gente utiliza o going to ao invés do will, beleza? Eu vou telefonar quando você chegar. Tá, o problema dessa questão é o quê? É colocar o segundo will aqui. O correto deveria ser I arrive, né? Arrive, beleza? Na 20, por último, é a mesma situação, né? Eu vou contar a você o que find out, isso aqui é um phrasal verb que se trata de o que eu descobri, né? Descobrir. Então a gente vai evitar esse duplo will. Aqui deveria colocar só I find out, beleza? Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e qualquer dúvida, qualquer coisa, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar ajudando. Inclusive,